Manda WhatsApp para mim, lembra assim, a partir de 1h da tarde, você pode mandar WhatsApp para mim, entendeu? Pode mandar o que você quiser, assim, eu vou mandar só de tarde, tá? Você vai mandar pro... Vou mandar para você que mandou e-mail para mim e vou mandar para aqui também, para os dois. Eu mando pro pessoal da... Manda para mim, por gentileza. Aí vai aproveitar, você já manda a segunda apostila junto, tá? Tá? Fala, querida. Ah, pega, tá legal, show de bola. E eu vou mandar até um presente para vocês, na apostila eu vou mandar para vocês. Cada questão, acho que tem que ter artigo. Tem artigo embaixo de cada alternativa. Eu mando o gabarito à parte, para você não se contaminar. Mas na apostila tem as questões com os artigos embaixo. Tá legal? Vamos lá, onde é que nós paramos a última aula aí? Hoje é a terceira aula, né? Terceira aula? É a terceira aula? São 4 encontros que a gente vai ter aqui? Sim, eu acho que é a quarta aula. São 5 encontros? Eu te digo com ela. Eu acho que é Me ajudem aí. Vamos ver, vamos ver. Você é catedrática. Na seguidora sua. É catedrática. Seguidora. C9, 29, tô dando as aulas aqui. Já dei 29. dizendo. Caraca, é a terceira. Terceira aula, tá. São quantas aulas total? São 4, né? São 5. 5 não. Marcado. É essa mais uma. Você é a terceira? São 4, então. Essa mais uma. Quarta técnica, para analista. Ah, tá. Ah, eu achei mais uma. Tô falando para analista. É? Mas comigo só agendaram 4 no total. É interessante isso. Deixa eu só conferir a data aqui que eu te digo. Mas para falar, eu acho que os dois tem que ser, se tiver 5 aulas, tem que ser para os dois. Mas que seja, não tem problema nenhum, tá? A gente se vira para dar aula aí, tá? 29, eu achei que eu acho que A gente tem uma aula aqui à noite, dia 1º, quarta-feira de cinza. já vai ter. Não tem quarta-feira de cinza, Maulinha? Comigo, tá? Ai, contigo? É comigo. É a última. E qual a outra aula antes? Não tem nada marcado antes? Então, mas essa é mais uma mesmo. É, mas para analista acho que é assim. Mas não agendaram comigo. Beleza, só que Não, mas depois você vê lá dentro. Aqui não, depois você conversa com ela, tá? já teve 3, é isso que eu estou perguntando. Para mim eu só tinha 2. Então, hoje é a terceira aula. Eu acho que hoje é a terceira aula. Hoje é a quarta? Qual é a terceira aula, amor? Eu estou aqui com as datas. Dia 19, dia 29. Eu sou metódico, eu não gravo, eu escrevo os dias. Então, você falou que hoje é a quarta? Qual assunto que a gente deu? A gente parou onde? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, porque eu E imunidade geral que você falou, foi o último. Eu dei esse assunto, não dei? Deu. Deixa eu dar licença. Me dá licença. não assisti. Então, eu vou pegar com você. Não, mas tá no site. Tem 3. Eu vi uma, assisti a outra não assisti. Eu assisti a todas Foi as aulas hoje dele. domingo. Ele não veio. Ele não veio. Ele não Não, veio. não, ele veio no vídeo antes. Não, ele veio uma aula de domingo. Então, Foi dia essa foi a 29. terceira. Eu assisti todas. Eu não vou ver. Não, eu Essa aqui domingo está gravada e eu não assisti. Seguidora. vou ver aqui no site, de repente você tem razão, cara. Eu vou muito Eu acho. Eu te falei, que não é. E aí? Não, eu posso estar me enganando. Bom, o último assunto foi imunidade geral, não é isso? Nós demos esse assunto, não demos? Nós fechamos esse assunto? Eu só preciso de você, até onde eu fui na imunidade geral? Cadê a apostila? Até onde eu fui? Alguém está levando, tem aí escrito? A última aula que você viu foi isso aqui. Tá, me vê a última folha. Você fez essa observação, você fez esse esquema, o quadro. Minha letra é horrível, mas... Melhorei para você, né? Foi, então demos sim, tá? Ok. Vamos confirmar se a gente deu mesmo? Vamos confirmar? Hoje eu falo, 3 anos Imunidades tributárias ou... Já deu imunidade. Já deu imunidade? A imunidade é aula 4. Aula 5, imunidade geral. Já deu também? É a geral. Tem a introdução e a geral. A gente já deu as duas, tá? Isso. Aula 6 não tem. Vamos lá. Aula 6 não tem. Essa é específica, essa aí eu não dou, essa não está no programa de vocês. Tá? Aula 7. É o que? Repartição de receita? Já demos repartição de receita? Percentuais de receita? Não. Então hoje vai ser dedicado a isso aí, ó. Hoje vai ser repartição de receita. Vai ser
Obrigação tributária. Repartição de receita e obrigação tributária. Desculpa aqui. Vamos lá, então. Primeiro caso é a repartição. Vamos comigo? Vamos lá? Então, vamos lá. Primeiro artigo sobre repartição de receita, esse artigo aqui. É o tal do imposto de renda retido na fonte. Os artigos são o 157, inciso 1 da Constituição, e o 158, inciso 1 da Constituição. Vem cá comigo, olha só. O que acontece? Estou falando de imposto de renda, que tipo? Retido na fonte. Eu sou o Estado. Eu estou pagando o salário da minha... Olha, antes de mais nada, pessoal, uma boa noite para todos. Esse assunto, como é decorebinha de alíquota percentual, cai muito em prova, tá legal? Cai muito. Então, o papo é o seguinte: quantos por cento da receita do tributo da União, a União tem que mandar para os estados? Quantos por cento o Estado tem que repartir para o município? E assim vai. Então, o primeiro caso é imposto de renda. Qual é o imposto de renda que sofre repartição? Imposto de renda retido na fonte. Então, vamos dar um exemplo. Eu sou Estado, estou pagando o salário do meu funcionário público. Eu estou pagando rendimentos ao meu servidor público. Na hora que eu pago o rendimento do meu funcionário, eu vou descontar um percentual a título de imposto de renda retido. Na hora que eu pago o salário do meu funcionário, eu vou descontar um percentual como imposto retido. Peraí, quem fez o pagamento? O Estado. Quem reteve o imposto de renda? O Estado. Quem fez a retenção? O Estado. Todo imposto de renda que o Estado fizer a retenção, 100% do que foi retido, fica para o próprio Estado. Eu sou município, estou pagando o salário do meu servidor. Quem oferiu renda? O servidor. Quem praticou o fato da renda? O servidor. Mas a lei fala que o Estado, quando for pagar o salário do servidor, o Estado deverá fazer retenção na fonte do imposto de renda. Paga, mas desconta o percentual de imposto de renda na fonte. Quem está fazendo a retenção do imposto de renda? O município. Imposto de renda retido pelo município, 100% fica para o próprio município. Então o artigo diz que o imposto sobre rendimentos pagos, imposto retido na fonte, sobre rendimentos pagos pelos estados, DF, município, 100% que eles fizerem retenção fica para o próprio estado, DF, município. Toma cuidado, que se for retido pelas suas autarquias e fundações públicas também, a autarquia do estado do Rio de Janeiro, a autarquia pagou o salário do funcionário, quem fez retenção? A autarquia, 100% fica para o próprio estado. Não há nenhum mistério. Posso perguntar para você? A pergunta é: eu sou uma empresa pública do Estado do Rio de Janeiro, empresa pública do Estado do Rio de Janeiro, estou pagando o salário do meu servidor. Eu, empresa pública, faço retenção na fonte de imposto de renda. Se eu, empresa pública, retém imposto de renda na fonte, 100% que a empresa pública do Estado retiver fica para quem? Para a União. Porque aí não é empresa pública. Aqui, empresa pública não está no contexto. Aqui é só para União, Estado, DF, autarquias e as suas fundações públicas. Ou seja, só abrange as autarquias e fundações públicas. Não se aplica à empresa pública, nem à sociedade de economia mista. Não se aplica. Tá legal? Tranquilo? Segundo caso.
Seguindo a sua folhinha aí, né? Qual o segundo tributo da folhinha? ICMS. Tem certeza? Tem certeza que é o ICMS mesmo? Jura? Vou lá então. ICMS. O artigo 158, inciso 4, tá ok? Quantos por cento o Estado manda do seu ICMS para os seus municípios? Quantos por cento? 25. 25, decorei, 25, decorava, pura. Lógico que existe um critério de rateio. O artigo 158, parágrafo único da Constituição, diz assim, ó, inciso 1 e inciso 2. Como é que esses 25% são repartidos para os municípios? Presta atenção, vem comigo. Na verdade, até no máximo um quarto desses 25%, um quarto deles, quem vai definir como é que vai ser repartido é a lei do Estado. Lógico, se for no território federal, lei federal. Quer dizer, até um quarto, quem decide como repartir é o próprio Estado, através de uma lei. Mas no máximo, né? Agora, no mínimo, 3/4 serão repartidos em função do valor agregado, ou valor adicionado. Valor agregado ou valor adicionado. Ou seja, o valor agregado é o que? A margem de lucro. É a margem de lucro nas operações. O valor agregado é a margem de lucro nas operações. É o percentual, vamos supor, que no município do Rio de Janeiro agregaram uma margem de lucro acima do normal, acima do município de Niterói. Quando o Estado foi repartido para o Rio e para Niterói, o percentual do valor agregado, porque você sabe que o ICMS não é cobrado sobre o valor agregado? O que é imposto não cumulativo? É aquele que a cada operação eu recolho o tributo, abatendo tudo que já foi cobrado. Quer dizer, se eu estou tributando, abatendo o que já foi cobrado, na verdade, eu estou tributando o valor agregado. Estou tributando o valor agregado. Foi ou não foi? Então o valor agregado é um critério de rateio de no mínimo ou de no máximo 3/4? No mínimo. Como é que você vai decorar? Pensa assim, ó, no máximo até 1/4 o Estado define. O que o Estado não consegue definir? No mínimo 3/4. ICMS, perguntas? Próximo. Próximo é qual? IPI? IPI. Olha o IPI aqui da União. Ela vai tirar uma fatia, o artigo é esse aqui, ó, 159, inciso 1, Constituição. 2, né? Ela vai tirar uma fatia de 10% do IPI e vai repartir para os estados. Só tem um detalhe, hein? O Estado vai receber esse 10% de IPI, essa repartição é na proporção de quê? Na proporção das exportações de produto industrializado. Eu estou lendo 159 seus parágrafos. Essa repartição será na proporção da exportação de produto industrializado, na proporção da respectiva exportação. Vamos supor que o estado que mais exportou foi São Paulo. Ele exportou 50% dos produtos industrializados do Brasil. Se ele exportou 50%, quanto é que ele tem direito a essa fatia aqui? Se São Paulo exportou 50% desse produto industrializado, quantos por cento ele tem dessa fatia? 50, não é? Não é 50? Não é? Mas o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo diz que há um limite. O máximo que ele pode ter direito é até o quê? 20%. Então, o limite. O estado que mais receber, não pode ultrapassar 20% daquela fatia. Tá legal? Eu estou no 159, nos seus parágrafos. E nos seus parágrafos. Foi ou não foi? Mesmo que ele seja dele, Mesmo que? que seja do Estado, tem que ser só até 20% dos 10% que a União passa, não é isso? Não, 10% vai ser repartido. Agora, qual é o estado que mais recebe desse bolo? O mais recebe, no máximo quanto aqui? 20%. O que mais receber, no máximo pega 20% desse bolo. Entendeu? Que seja mais. Mesmo que ele exporte mais. Agora, o que o estado recebe, quantos por cento ele manda para o município? 25%. Naquela mesmo critério que você acabou de aprender no item anterior, com base no 158, parágrafo único, Constituição. Com base naquele critério, 158, parágrafo único. No mínimo 1/4, na função da lei estadual, e no máximo
no mínimo, no máximo 1/4 em função da lei estadual, no mínimo 3/4 em função do valor agregado. Então a União manda para o Estado 10% de IPI, o Estado repassa para o município 25% de IPI. Posso perguntar para você que está comendo pipoca? Verdadeiro ou falso? Os municípios receberão da União 25% de IPI. É da União que ele recebe? Não, é do Estado. A União repassa para o município 10% de IPI. Não, é para o Estado. Cuidado. Tá legal? Bom. Qual é o próximo artigo aí? Qual é o próximo tributo? É imposto residual? Residual. É imposto... Nossa Senhora. Próximo é o imposto residual, o artigo é o 157, inciso 2. Esse aí é aquele imposto, gente, que está no artigo 154.1, lembra? Que a União pode criar imposto novo, além do seu rol privativo, competência tributária residual. Quando você fala de imposto residual, ó, a União manda para o Estado ou para o município? Estado, quantos por cento? 20%. Muito fácil. Eu estou decorando, hein? Tá decorando comigo? Posso seguir? Próximo tributo é qual? Fala aí para mim. ITR, ó, ITR 158, dá licença. Esse aqui é o ITR. 158 em inciso 2. Toma cuidado agora. A União manda para o Estado ou para o município? Município, quantos por cento em regra? 50. Mas tem um probleminha. Tem um caso em que ela manda 100%. Qual o caso que ela manda 100% de ITR? É quando o município fizer essa opção aqui. Lembra dela? 150 aí, perdão. 153, parágrafo 4º, inciso 3. Quando o município fizer a opção de fiscalizar e cobrar o ITR. Quem fiscaliza e cobra exige. Quem exige é o quê? Titular da competência ou sujeito ativo? Quem exige é sujeito ativo. Sujeito ativo. Então, na verdade, é isso, é por aí. 50%. Mas se o município fizer a opção em ser sujeito ativo, passa a ter direito a 100%. Foi ou não foi? Posso seguir? Vou para o próximo tributo. IPVA, vamos lá? O artigo é esse aqui, ó. O Estado manda para quem? Município, quantos por cento? 50% de IPVA. Dúvidas? Professor, uma questão sobre esse imposto, que eu até notei, tem que ser meio óbvio, eu não sabia, tem que ser o veículo que está matriculado no Estado, né? Não fala qualquer carro, a questão de dizer veículos que estiverem em circulação, não, que estiverem matriculados. Não, licenciado. Licenciado. A competência é do Estado, onde o veículo estiver licenciado. Depois de IPVA, qual o tributo que vem? Fala aí. Ah, esse cai em prova, ó. Imposto de renda mais IPI. Vamos somar os dois. Ó, o imposto de renda, Lugon, você vai excluir aquele que foi retido o quê? Na fonte, né? Porque aquele já foi repassado, não foi? Com a IPI é valor total. Não tira aqueles 10% não, é valor total, tá? Então é o valor desse aqui, esse aqui é o valor total. E vai transferir para... Vai transferir 49%. 49%, cuidado, da seguinte forma. Eu estou lendo esse artigo aqui, colega. 159, inciso 1 da Constituição. Inciso 1, tá? Vai transferir 21,5% para o Fundo de Participação dos Estados. 22,5% para o Fundo de Participação dos Municípios. Esse aqui, colega, vai ganhar mais 1%. Mas esse 1% para o Fundo de Participação dos Municípios, esse 1% é entregue até o primeiro decêndio.
do mês de dezembro de cada ano. Tá legal? Mais 1% ainda para o fundo de participação do município, entregue até o primeiro decêndio do mês de julho de cada ano. Pronto. E mais 3% para o estímulo ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Caramba, do somatório do imposto de renda e do IPI, vão ser destinados 40 e quanto? 49%. 21,5%, fala você. Eduardo. 21,5%, Eduardo, vai para os estados, certo ou errado? Você leu o estado aqui? Não, fundo de participação. Ó, cuidado, tá vendo? Ó, 21,5%, viu, colega? Viu? Ó, 21,5%, ele errou. 21,5% vai para o estado não, vai para o fundo de participação. Sabe por quê? O fundo é que depois reparte entre os estados, deu para entender? O fundo reparte entre os municípios, entendeu para entender? Foi ou não foi? Aí está escrito até primeiro de... Primeiro decêndio, está no artigo, né? Primeiro decêndio, os primeiros 10 dias, né? Do mês de dezembro, depois primeiro decêndio do mês de julho de cada ano. Eu tenho que colocar certinho aqui para você entender. Primeiro decêndio, poxa, nada melhorou. Posso perguntar para você, Eduardo? Está correto afirmar que mais do que 40% do imposto de renda e do IPI vão para o fundo de participação do Estado? Mais que não. O fundo de participação do Estado vai quanto? 21,5%. Está correto afirmar que do somatório do imposto de renda e do IPI, sim, é do imposto de renda menos aquele que foi retido na fonte. É do imposto de renda federal da União ou é do imposto de renda nacional? Federal, é só o da União, porque o nacional tem uma parte repartida, né? O IPI é o valor global, é o valor nacional. Imposto de renda é só o valor que é da União mesmo, federal. Eduardo, última pergunta. Verdadeiro ou falso? 22,5% do imposto de renda, cuidado com o psicotécnico, 22,5% do imposto de renda, a União reparte para o fundo de participação do município. 22,5% do imposto de renda vai para o fundo de participação do município, certo ou errado? Certo. Se eu falo 22,5% do imposto de renda mais do IPI, eu posso falar que é 22,5% do imposto de renda mais 22,5% do... 22,5% aqui vai ou não vai? Vai. Não é uma maravilha, mas é assim que é a prova de direito. Se vai 22,5%, aqui ó, se vai 49%, 49% são destinados, você não é destinado? Eu posso falar 49% do somatório de imposto de renda do IPI? Posso. Você fala assim, 49% de imposto de renda, não falei só imposto de renda, falei do imposto de renda, não falei só imposto de renda. 49% do imposto de renda sofre destinação? Só. E no final, região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, quantos por cento? 3. Você leu direitinho o artigo? Assegurada ao semiárido do Nordeste a metade. Metade de 3 é o quê? 1,5. Pronto. Estou bem. Tranquilo. Fala. Aqui eles estão juntos só porque a repartição é igual, porque é 49% de cada um que repartir? O texto é assim, o texto não é dos melhores. Não, mas a ideia é essa. Não sei. Junta tudo, Eu sei que tira o somatório tira 49, ou você pode tirar 49 de cada um, dá no mesmo. Dá no mesmo. Que não pode tirar 50 dos dois. Qual o próximo minuto? Qual é? CIS do petróleo. CIS do petróleo. O artigo é esse aqui, ó. Não é esse não. Desculpa, mas esse não. O artigo é esse, a CIS é esse aqui, mas o artigo é esse aqui, ó. Tudo bem? Quanto é que a União manda de CID do petróleo? Não é qualquer CID não, hein? É só do petróleo, combustível. Quanto é que ela manda para os estados?
29%. E quanto é que está doando para o município? 25%. Estou decorando esse negócio. Tudo em paz? A repartição é de CID do petróleo, ou CID de combustíveis, não é qualquer CID, tá? Não é qualquer CID. Olá, tudo bem? Boa noite. Posso passar por outro? Tem mais algum? Outras receitas. Ah, qual é? O artigo 160? Gente, então falta falar disso aqui com você, ó. 160 da Constituição e 161, tá? O 160 da Constituição, ele diz pra gente, 160 da Constituição, ele diz pra gente que é vedada qualquer retenção, ou restrição no repasse desses recursos. É vedada qualquer retenção ou restrição no repasse desses recursos. Parágrafo único. No entanto, é admitido que se condicione o repasse, do recurso, inciso 1, ao recebimento dos seus créditos das suas autarquias. Eu sou União. Eu não posso criar nenhuma retenção, nenhuma restrição no repasse do recurso para o Estado. Mas eu posso condicionar o repasse do recurso para o Estado a que ele pague os meus créditos das minhas autarquias. Eu posso reter ou condicionar? Condicionar, eu posso condicionar. Retenção não, restrição não. Mas olha para o inciso 2 do parágrafo 1. Eu também posso condicionar o repasse do recurso a que você, destinatário, aplique os recursos na saúde. Artigo 98. A que você aplique corretamente os recursos da saúde. Foi ou não foi? Para terminar, falta ler o 161. Função da lei complementar federal. Gente, o 61 fala assim, compete a lei complementar federal. Você pode ler para mim o inciso 1? Definir valor adicionado para fins do disposto do artigo 158, parágrafo 1. Compete a lei complementar federal definir valores adicionados. Definir valores adicionados. Lembra que aquele percentual do ICMS na proporção do valor adicionado, lembra daquilo? Quem define o que é valor adicionado? Lei o que? Complementar. Inciso 2, pode ler para mim? Estabelecer normas sobre a entrega dos recursos que trata o artigo 159. Não, obrigado. Olha só, você lembra que a União manda 21,5% para... Pode ler o resto, desculpa, tá? Interrompi, foi mal. Especialmente... sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso 1º, Isso. promover... Obrigado. Não, legal, obrigado. Olha só, a lei complementar, ela estabelece normas sobre o critério de rateio daqueles percentuais. Quantos por cento vai para o fundo de participação do Estado, do município? Então, ela vai dizer como é que aqueles fundos de participação do Estado, do município, vão fazer rateio entre os estados. Então, quem vai estabelecer o critério de rateio do fundo para os estados, do fundo para o município, é a própria lei complementar. Critério de rateio do fundo, tá? E o inciso 3, por favor, 3. Dispor sobre o acompanhamento pelos beneficiários do cálculo das cotas e da liberação das participações previstas nos artigos 157, 158 e 159. Cabe à lei complementar dispor sobre acompanhamento do cálculo das cotas, não é isso? Parágrafo único. Cabe ao Tribunal de Contas da União fazer o quê? O cálculo das cotas referente aos fundos de participação a que alude o inciso 2. Cabe ao Tribunal de Contas da União o cálculo das cotas. O cálculo das cotas. Com relação àqueles fundos lá. O cálculo das cotas que os fundos vão repartir, né? Pronto. Fechamos o capítulo repartição de receita. Vamos para o penúltimo capítulo do curso, que é o capítulo de obrigação tributária. Vamos lá? Esse cálculo das cotas são... Isso aí. Ó, vamos lá. Obrigação tributária. Lei, fato
Gerador, lembra disso? Sujeito ativo. Sujeito passivo. Prestação. Pode ser de dar, pecúnia, pode ser de fazer, ação, não fazer, abstenção. Professor, CTN ou Constituição? É CTN, né? Tem. Meu Deus do céu, tá errado isso aqui. Muito bem. Meus amigos, vamos iniciar agora o nosso capítulo acerca da obrigação tributária.
nada mais é do que o estudo daquele capítulo que fala da relação jurídica entre a fazenda, que eu vou chamar de fisco, sujeito ativo, e o devedor, sujeito passivo tributário, sujeito passivo tributário. Nós aprendemos no primeiro dia de aula que o direito tributário, ao relacionar a fazenda pública e o sujeito passivo, ela escolheu um tipo de relação jurídica, um tipo de vínculo, que a gente chama de relação jurídica obrigacional tributária. É uma relação jurídica, que a gente chama de relação jurídica obrigacional tributária. Por que obrigacional? Que lá no direito civil, toda vez que eu falo de uma relação obrigacional, estou falando daquela relação jurídica cujo objeto é uma prestação. Na relação obrigacional, o objeto é uma prestação. Ô Eduardo, quando a relação jurídica, diferente, ó. Quando a relação jurídica, ela não é obrigacional, é uma relação, por exemplo, de direito real. O objeto é o quê? Uma res. Res em latim é igual a quê? Coisa, né? Coisa. Dá um exemplo de uma relação jurídica de direito real, direito de propriedade. O objeto dele é o quê? O imóvel, não é isso? Ó, nós não adotamos essa relação, não. A relação jurídica tributária, ela não é a relação de direito real. Não, o objeto nosso não é um bem. A nossa relação é de direito obrigacional. Obrigacional. O que caracteriza uma relação obrigacional? O objeto dela é uma prestação. E no direito tributário, as prestações podem ser de 3 tipos. Dar pecúnia, dar é o quê? Pagar. Fazer é uma ação diferente de pagar. Exemplo, emitir nota fiscal. Fazer é uma ação diferente de pagar. E pode ser prestação de não fazer. Não fazer é uma abstenção. Não pode rasurar o livro fiscal. Emitir nota fiscal é fazer, prestação positiva. Tudo que eu estou falando cai em prova como eu estou falando. Presta atenção, tá? Prestação de pagar tributo é dar ou fazer? Pagar. Pagar tributo é prestação de dar. Dar o quê? Dar o quê? Pecúnia. Dá um exemplo de uma prestação de fazer. Emitir nota fiscal, também chamada prestação positiva. Outro exemplo de prestação de fazer, declarar renda. E de não fazer? Não pode rasurar o livro fiscal, blá, 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 blá. Quando eu olho para as prestações, olha para mim, gente. A prestação de dar pecúnia, pagar tributo ou multa, é uma prestação pecuniária, né? É pecuniária, né? E a de fazer ou não fazer é o quê? Prestação não o quê? Não pecuniária, também chamada não patrimonial. E aqui, pecuniária ou patrimonial. Quando ele descumpre a prestação de fazer e não fazer, descumpriu. Exemplo, não emitiu nota fiscal. Descumpriu a prestação de fazer e não fazer. Não emitiu nota fiscal. Ele cometeu ato que ilícito. E se ele cometeu ato ilícito, qual é a sanção? A sanção é uma multa. Fala para mim, qual das duas prestações de dar pecúnia é sanção de ato ilícito? Tributo ou multa? Multa. Até aí você já sabia. Olha para a relação jurídica tributária. Olha como é que ela é composta, gente. Estou fazendo prova. Ela é composta de um fato gerador. De um fato, na verdade, que se você se enquadra nele, você se vincula ao credor, que é a fazenda. É aquele fato que é previsto na lei, que se você se enquadra nele, gerador, gera uma relação com a fazenda pública, gera uma relação jurídica. O fato gerador a gente chama de causa imediata. É o que faz surgir a relação jurídica. Quando é que a relação surge? Quando alguém pratica o fato gerador. É chamada também de causa imediata, também chamada de fonte material. A Consulplan exige isso. Causa imediata ou fonte material, direito tributário, material. Mas esse fato gerador, ele não tem que estar previsto na lei? Tem ou não tem? Sim. A lei é a fonte formal. Fonte formal também é chamada de causa imediata. Não é I, não. Ó, eu vou trocar aqui, tá, gente? Ó, eu vou trocar, tá? Eu errei aqui, ó. O fato gerador é a causa imediata. E a lei é a causa o quê? Imediata. Desculpa. O fato é a causa imediata. É aquilo que você tem que faz você pagar tributo. É a chamada fonte material.
enquanto a lei é a causa imediata, de fundo, é a fonte formal do direito tributário. Tudo bem? Olha outro elemento aqui, ó. Além do elemento elemento causal, além da causa, eu estou colocando aqui, hein, gente, ó. Isso aqui é a causa, né? Elemento causal, causa. Além dele, nós temos elementos subjetivos, sujeito ativo e passivo. Vamos falar dele depois. Elemento subjetivo. E temos o elemento objetivo. Qual objeto? A prestação. Oba, esse é o objeto. E tributo é prestação? É. Tributo é o objeto? É. E as prestações podem ser prestações pecuniárias ou não pecuniárias? Quer dizer, patrimoniais ou não patrimoniais? Dá um exemplo de uma prestação patrimonial ou pecuniária. Tributo e multa. Dá um exemplo de uma prestação não pecuniária, não patrimonial. Fazer e não fazer. Quando você descumpre uma obrigação de fazer ou não fazer, você vai cometer um ato ilícito. E esse ato ilícito será punido com uma multa. A multa é prestação de dar ou de fazer? Dar. A multa é prestação pecuniária? Sim, mas a multa tem uma diferença para o tributo. A multa constitui sanção de ato ilícito. A multa constitui sanção de ato ilícito. O tributo constitui sanção de ato ilícito? Não. Bom, nesse momento, eu quero apresentar para vocês, com muito carinho, o CTN, Código Tributário Nacional. E ele falou assim, vamos fazer uma classificação. CTN, vamos classificar. Está vendo para a relação jurídica? Olha a relação jurídica, está vendo aqui? Ó? Essa é a relação jurídica, né? Está olhando para ela? Eu quero classificar ela em relação jurídica, em obrigação, né? Obrigação principal e acessória. Principal e acessória é... E eu classifiquei, olha, quando o objeto for pagar tributo ou multa, eu vou chamar essa obrigação toda de obrigação tributária principal. Quando o objeto for fazer e não fazer, eu vou chamar toda ela de obrigação acessória. Acessória, objeto é fazer e não fazer. Principal objeto é pagar tributo ou multa. Calma que eu tenho que confirmar. Agora eu vou gravar. Vamos abrir o artigo 113. Parágrafo 1º do CTN. Deixa que eu arrumar aqui que eu... Acho que eu caia, né? Porque o cadastro, ele desamarrou. (113), parágrafo 1º. Estou lendo com você? Ele fala assim, a obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador. Olha para mim. Olha a linha do tempo. Pratiquei o fato gerador. Praticou o fato, surge a relação jurídica. Quando alguém pratica o fato, surge a relação jurídica. Porque esse fato, gente, gera uma relação com a fazenda. Gerador, gera uma relação. Quando é que surge a relação jurídica tributária? Com a ocorrência do fato gerador. É com a ocorrência ou com a previsão na lei? Com a ocorrência. O 113, parágrafo 1º, diz que a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Professor, pergunta de prova, hein? Olha para cá. Fato gerador, obrigação tributária, cai muito a prova. O fato gerador constitui a obrigação. O fato gerador constitui a obrigação tributária. Quando é que a obrigação se constitui? Quando é que ela surge? Com a ocorrência do fato gerador. O fato gerador constitui a obrigação. Agora, continua lendo, Lugon. A obrigação tributária principal. A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto as prestações de pagar tributo ou penalidade pecuniária. A obrigação principal é aquela que tem por objeto prestação de dar ou de fazer? Dar pecúnia. Qual seria? Pagar tributo ou penalidade pecuniária. Logo, eu tenho umas considerações a fazer com você.
A obrigação principal, a característica dela é a prestação. A prestação é de dar pecúnia, tributo ou multa. E se é tributo ou multa, diga para mim, ela pode ser prevista em decreto ou tem que ser por lei? Lei, porque tributo e multa tem que ser previstos em lei. Agora vamos falar da segunda. Vamos ler o 113, parágrafo 2º. Parágrafo 2º, a obrigação tributária acessória. Parágrafo 2º, a obrigação tributária acessória decorre da legislação. Vou colocar aqui, ó, legislação. Professor, faz uma pausa aí. Você sabia o que significa a palavra legislação, Lugon? Olha para cá, gente. Legislação. Legislação tributária está prevista lá no artigo 96 do CTN, e ela inclui as leis, os tratados e convenções internacionais, os decretos e as normas complementares. Isso não é matéria minha, isso é matéria da aula de legislação, não é do seu concurso. Mas quero dizer para você o seguinte, a expressão legislação tributária, ela é mais abrangente do que lei ou é menos abrangente? Mais abrangente? Então ela inclui também decreto? Sim. Se eu falar assim, ó, a criação de um tributo é reserva de lei ou de legislação? Tributo? Lei. Tributo é lei, precisa de legalidade. E multa? Lei. Mas, Lugon, vamos ler agora aqui. A obrigação tributária acessória, estou lendo 113, parágrafo 2º, não é isso? Decorre da legislação e tem por objeto, estou lendo, e tem por objeto prestações positivas, fazer, ou negativas, não fazer, instituídas no interesse da fiscalização e da arrecadação. Gente, quando falo de obrigação tributária acessória, eu estou olhando para a relação jurídica, mas é aquela relação jurídica cujo objeto é a prestação de fazer e não fazer. Na obrigação tributária acessória, o objeto é prestação pecuniária ou não pecuniária? Não pecuniária. Mas, professor, me causa espanto, fala. Pode não existir nem a principal. Pode. Vou chegar. Me causa espanto, Lugon, essa frase. A obrigação tributária acessória. Por que acessória, Lugon? Quais são as prestações da obrigação acessória? É dar pecúnia? Não, é fazer e não fazer. Mas por que acessória? Sabia, Lugon, que acessória é aquilo que só existe se existir o principal? Vamos confirmar. Eu sou isento de imposto de renda, sou isento. Eu pago tributo? Não, eu não tenho obrigação o quê? Principal. Mas eu tenho que declarar renda? Tem que declarar? Eu tenho que emitir nota fiscal? Tem que emitir nota fiscal? Então eu tenho obrigação acessória. Eu posso então ter uma obrigação acessória e não ter a principal? Posso. Então, obrigação tributária acessória é acessória de quê? De nada. Porque ela pode existir mesmo que não exista a principal. Então, o nome feliz, a técnico. Devia chamar, sabe o quê? Olha para mim. Devia chamar aqui, ó. Isso aqui não são prestações formais? Obrigação formal, obrigação formal. Também podia chamar de dever instrumental, dever instrumental. Obrigação formal, ou dever instrumental, ou dever instrumental. Professor, como é que cai isso na prova? Na prova cai assim. Eles vão falar para você, eles vão querer saber se você sabe a diferença da obrigação acessória para a principal. Eduardo, qual é a diferença entre a obrigação principal e acessória? É o tipo de prestação. Na obrigação principal, a prestação é o quê? Pecuniária, patrimonial. E na obrigação acessória, a prestação é o quê? Não pecuniária, não patrimonial. Agora a pergunta é, a obrigação tributária acessória depende da principal? Não. Elas são independentes entre elas, elas são independentes. Posso muito bem ser sujeito passivo da obrigação acessória e não ser sujeito passivo da obrigação principal. É o exemplo do imune, é o exemplo do isento. Não paga tributo, mas tem que emitir nota fiscal, tem que declarar renda. Mas para quê? Até para a gente fiscalizá-lo com mais precisão e verificar se ele é imune mesmo, se ele é isento mesmo. Professor, continua lendo. Vou ler de novo, ó. A obrigação tributária acessória decorre da legislação. Opa, Lugon, e tem por objeto a prestação de quê? Fazer e não fazer. Positivo e negativa. Para um minutinho, professor.
Você está dizendo que uma legislação, dá um exemplo de legislação, decreto do executivo, né? Legislação que um decreto do executivo, você está dizendo que um decreto do executivo pode exigir prestação de fazer no direito tributário? Pode ou não pode? Um decreto pode exigir prestação de fazer? Pode, porque a obrigação acessória decorre da legislação. Um decreto do executivo pode exigir prestação de fazer. Por quê? Porque a obrigação acessória, ela não decorre da lei, ela decorre da lei. Gente, prestação de fazer não integra a obrigação acessória? E a obrigação acessória não decorre da legislação? Então, um decreto pode exigir prestação de fazer. Aí você fala assim, Lugon, desisto. Porque eu tinha aprendido que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Você tem toda a razão. Mas esse fazer e não fazer aqui, não é um fazer e não fazer inovador. Não. É um mero dever instrumental. Ó, meu Deus, dever instrumental. É uma prestação formal, instrumental. Para quê? Para garantir o pagamento dos tributos. É um instrumento, é uma formalidade. E devia ser chamado, então, não devia ser chamado de obrigação acessória, devia ser chamado de obrigação formal. Devia se chamar obrigação formal e não acessória, mas o nome é obrigação acessória. De novo, pode um decreto do executivo exigir prestação de fazer ou não fazer o tributário? Pode ou não pode? Pode, porque a obrigação acessória decorre da legislação. Foi ou não foi? Cai na prova. Pode um decreto do executivo exigir prestação de fazer no tributário? Pode. Pode um decreto do executivo exigir tributo? Tributo? Não, tributo somente lei. Então, interessante, né? Essa classificação da obrigação entre principal e acessória só tem uma diferença, é o tipo de prestação, é uma classificação didática. Mas o código foi infeliz porque cai na prova que a obrigação acessória pode existir mesmo que não exista a principal. Elas são independentes, podem andar juntas, mas podem andar separadas. Não, pode ser que tenha só a principal. Eu posso ter só a principal, e geralmente acessória você tem sempre, tá? Na prática, ou você tem só acessório ou você tem as duas. Eu não consigo imaginar alguém que tenha só a prestação de idade e alguma coisa que ele não faz. Não tem. Pô, Eduardo, você está interagindo muito hoje. Eu acho que você é uma pessoa assim, comunicativa. Aí a pergunta na prova é a seguinte, é brincadeira, tá? Pra gente gravar, tá? Você sabia? Tributo. Eu vou falar tributo. Ó o meu dedo, tributo. Ó, tributo. Vou falar marca verdadeiro ou falso. O tributo é fato gerador da obrigação principal. Gente, tributo é fato gerador ou tributo é prestação? Prestação. Tributo é causa ou tributo é objeto? Objeto. Então, tributo não é fato gerador, tributo é prestação. Tributo é prestação que integra a obrigação principal. Cuidado. Essas são as pegadinhas da prova. Tributo é fato gerador? Não, tributo é prestação. Lugon, agora que eu estou entendendo, Agora que eu estou entendendo. Não confunda o elemento objetivo, tributo é objeto, prestação, com o elemento causal, fato gerador. O que é fato gerador? É a situação prevista na lei que te obriga a pagar o tributo. Entendi. Vai vir comigo. Imagina só que eu cometi um ato ilícito. Ou seja, eu não emiti nota fiscal. Vou ganhar uma multa. A multa que decorre do descumprimento dessa obrigação acessória, essa multa integra a obrigação acessória ou principal? Principal, de novo. A multa que decorre do descumprimento da obrigação acessória, essa multa, ela integra a obrigação principal ou acessória? Principal. Essa é a chamada multa formal, tá, gente? A multa formal é aquela que decorre do descumprimento de uma formalidade. Agora, não confunda só. Quando você paga o tributo em atraso, você está o quê? Em mora, não é isso? Aí você tem a chamada multa de mora.
A multa de mora é pelo atraso do tributo. A multa de mora é pelo atraso do tributo. Enquanto a multa formal é pelo descumprimento de uma obrigação. Multa é sempre igual a penalidade pecuniária. Multa é sinônimo de penalidade pecuniária. Só que a multa formal, ela decorre do descumprimento de uma obrigação acessória. Não é isso? A multa formal, ela é a obrigação principal. Agora, ela decorre de quê? Por que você paga a multa? Porque você cometeu o ato ilícito. A multa formal é pelo descumprimento de uma prestação de fazer ou não fazer. Então, a multa formal, ela decorre do descumprimento de obrigação acessória. Vou perguntar, desculpa o seu nome? Hã? Alazir. Lazir? Alazir. Quando o contribuinte descumpre prestação de fazer e não fazer, quer dizer, descumpre obrigação acessória, ele comete ato ilícito. E o ato ilícito será fato gerador da obrigação principal relativa a pagamento de tributo ou multa. Quando o contribuinte descumpre obrigação acessória, comete ato ilícito, esse ato ilícito será fato gerador do pagamento de uma penalidade pecuniária. Esse fato gerador será, esse ato ilícito será fato gerador de uma obrigação principal ou acessória. Quando, eu estou falando de propósito, quando eu descumpro prestação de fazer e não fazer, eu cometo ato ilícito. E esse ato ilícito será fato gerador de uma multa. E a multa faz parte da obrigação principal. Alazia, a pergunta é, a multa que decorre do descumprimento da obrigação principal, a multa que decorre do descumprimento da obrigação principal, essa multa entrega a obrigação principal ou acessória? Opa, a multa que decorre do descumprimento da obrigação principal é essa aqui, né? É a multa o quê? De mora. A multa que decorre do atraso do tributo, multa de mora. Essa multa aqui, ela integra a obrigação principal ou acessória? Multa é a prestação de dar ou de fazer? Multa é a prestação de dar. Se é a prestação de dar, a multa é a obrigação principal. Não tem dúvida. Lugon, se você falar assim, multa de mora. Mora é pelo atraso do tributo. Multa de mora não é a prestação de dar pecúnia? Integra a obrigação principal. Multa formal é o quê? É pelo descumprimento de obrigação que acessória. A multa formal não é a prestação de dar, ela também integra a obrigação principal. Qualquer multa será a obrigação principal. Perguntas? Tá tudo bem, pessoal? Cara, eu tenho que ler, professor. Vai cair na minha prova esse artigo aqui, ó, artigo 113, parágrafo 3º do CTN. Eu vou ler, depois você corrige esse artigo, hein? Corrige aqui para a gente entender. Vou ler o artigo 113, parágrafo 3º. Vou ler. A obrigação tributária acessória, estou lendo o código, a obrigação tributária acessória, pela sua simples inobservância de cumprimento, converte-se em obrigação principal. Converte-se em obrigação principal relativa à penalidade, o quê? Pecuniária. Está errado isso, está errado. A obrigação acessória, pelo fato de você descumprir, ela vira principal. A obrigação acessória, quando você descumpre, ela se transforma em principal. Ela vira principal? Não. Quando você descumpre a obrigação acessória, você está cometendo um ato ilícito. E o ato ilícito constitui fato gerador da obrigação principal. Ah, entendi. Então, a obrigação acessória descumprida, ela não vira principal? Ela não vira, você continua tendo obrigação acessória. Só que o ato ilícito que ela gera é fato gerador da obrigação principal. Mas na prova, vai cair esse artigo, você vai marcar verdadeiro. Vamos decorar? A obrigação, estou lendo aqui artigo 113, parágrafo 3º. A obrigação acessória, pela sua simples inobservância, converte-se em obrigação principal relativa a tributo ou multa? Relativa à penalidade pecuniária. 10 com louvor. Tá tudo bem? Bom. Com relação à prestação, nada mais a comentar. Eu tenho que fazer uma pergunta assim. É a pergunta bem objetiva. Marca verdadeiro ou falso? Estou lendo o 113, parágrafo 2º. A obrigação tributária acessória
ela surge, ela decorre da lei ou da legislação? A acessória decorre da legislação. E ela tem por objeto prestação de fazer ou de dar ou pagar tributo ou multa? Fazer. A obrigação acessória tem por objeto prestação de fazer ou de pagar? Fazer. Frase de concurso, verdadeiro ou falso? Obrigação tributária acessória decorre da legislação e tem por objeto prestações positivas de fazer ou negativas de não fazer. Tudo bem até aí? Instituídas no interesse da fiscalização e da arrecadação. Elas são instituídas no interesse da fiscalização e da arrecadação. Se falar, tem que falar as duas na prova. É por isso que ela é uma obrigação formal, por isso que ela é uma prestação de caráter formal, caráter instrumental, porque ela visa, na verdade, ajudar a fiscalização e a arrecadação. A obrigação acessória decorre da legislação e tem por objeto prestações de fazer ou de não fazer, instituídas no interesse da fiscalização e da arrecadação. E ela decorre da lei ou da legislação? Legislação. Pode um decreto exigir prestação de fazer? Pode. E a principal? A obrigação principal decorre da lei ou da legislação? A principal decorre da lei. A principal decorre da lei. Tributo e multa só podem ser previstos em lei. Olha, eu vou pedir licença a vocês para parar um pouquinho fora do normal e parar um pouquinho depois. É que eu estou com a glicose baixa, eu tenho que tomar um negocinho. E é bom que eu estou com medo do lanche terminar e vocês não terem acesso, não sei qual que termina, são 8 horas. Vamos dar uma paradinha antecipada, estratégica, mais por questão de saúde mesmo, mas para vocês também não perderem o intervalo se vocês quiserem comer alguma coisa, tá? Pausa, tá ok? Paramos aqui, dá uma paradinha e a gente volta já já. Você que está acontecendo isso aqui? Você não, né? Então, daqui a pouco eu ponho. Não vou mexer ele não para não estragar. Glicose não, sei lá. Força. O link tem um pouquinho de forte. Achei que você já tivesse assistido carnaval. Carnaval não, tem aula. Ficar rico. Meu. Eu acho que eu vou falar do sábado. Não, tinha aula sábado aqui. Mas ele. Não, é 6. Não, não vai colocar uma coisa. Só para vocês saberem chegar depois. Tem aula nova? Digo a nova casa, você chegar depois. A menina veio aqui falando que sexta-feira ela acabou de colocar uma aula à noite. Sexta agora? Eu falei que não tem. Sexta não tem condição. Não tem condição. Ela falou que tem que botar tique-mento. Credencial. Ele estava aqui. Eu falei que não tem. Aí eu falei para ela, cara, eu acho que não vai vir ninguém. Ah, mas eu tenho que botar. Eu falei, não podia botar quarta-feira à tarde, ou outra horário. Não, mas aí não tem ninguém na rua. Eu falei, só que tem as pessoas aqui, eu, você e uma menina. Aí eu falei para ela argumentar, sexta-feira à noite é possível aqui, cara. Não, sexta-feira eu lembro, você falou bem, né? Eu falei, na boa. Eu, bom, tudo. Falei, para você juntar com ela. Você avisou bem, de repente até Sim, mas era... o professor não vem, mas o professor não vem, tudo também. Vai começar, se não for sexta, vai ser quando? É isso que ela falou. Aí eu sugeri quarta Cara, a tarde. gente tá vendo uma aula, quarta tarde, se vier duas pessoas aqui. Quarta tarde, vai. Eu sugeri para ela quarta tarde. Quarta-feira de cinza? À tarde, né? Porque vai ter aula à noite. Não vai? Melhor que sexta, né? Aí ao invés de começa 3 e pouco, né? Ah, Ela tem fala, que não, vir. mas a turma tem que concordar. Eu falei, turma quem? Você
Acho que alguém vai discordar de sexta-feira a aula, não tem tempo. Você avisou agora. Acho que a nem botou no sistema, não estou? Falou agora. Pessoal, deixa eu falar um negócio com vocês também. Gabinete previdenciário, Ficou ruim de processo, deixa eu fazer vocês comigo. Se vocês quiserem tirar Mas aí agora, tá bom, vamos tá? saber. Não, você vai mandar também. Se quiser agilizar, Olha só, mas está muito diferente. avisa o pessoal. Não, vou fazer pra você. A sexta-feira que já. Eu vou falei para ele botar no Previdenciário, né? eu falei para ele Avisa o pessoal aí. Eu vou fazer Pessoal, só prestar atenção aqui. Você vai tirar também? A professora de processo deixou os exercícios gabaritados. Se quiserem tirar agora, ele vai lá. Está tirando? Tá, acho que tá. Tem que falar também, né? Dá uma olhadinha, por favor. qual que é o meu... Então, o que é aquela piscina? Tá. Isso, olha isso. Tem que trabalhar isso. Sociedade é começar social para melhor para os cidadãos. Ponto. Essa é a minha tese. Aí eu fui tentar de por qual razão na verdade, eu nunca tinha feito isso não. Eu fui dizer que leis da violência e ações criam um laço de respeito e tolerância. Isso me confundiu muito com o que você vai dizer. Na hora de argumentar, porque eu falei, cara, parece que normalmente é lei. Ah, não, normalmente é lei e mínimo da violência. Aqui, ó. Aí eu vou dizer que a violência é a outra da criação de lei. Não, meu argumento é defender a violência. Meu argumento é depois de por quê? Por qual razão? Por quê? Eu só quis dar uma elucidada aqui.